Simbora. Então vamos. Seguinte, valendo a partir de agora. Ó. Amados, nós vamos falar aqui sobre organização administrativa. É um tema que cai praticamente em todo concurso que envolve direito administrativo. Então, vem comigo, vamos passar aqui, ó, passador de slide, vamos embora. Ó, primeira questão, 2020, do CESP, diz assim. No que diz respeito à administração pública direta, administração indireta e aos agentes públicos, julga o item que se segue. A administração pública indireta, vamos sempre marcar, aprenda a fazer prova, vá marcando a palavra que pode ser a palavra principal na sua questão. É composta por órgãos e agentes públicos que, no âmbito federal, constituem serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos ministérios. Será que é isso? Não. Aqui ele está falando de administração o quê? Administração direta. Administração direta. Então, questão número 1, ela está errada. Administração direta. Então, só porque a gente está começando aqui a organização administrativa, me ajuda com o seguinte, olha só. Quando eu falar de administração, ó, administração direta. De quem que eu estou falando? A doutrina fala para a gente que são exatamente esses órgãos, né, na estrutura lá da entidade política, esses órgãos e agentes. Vejam vocês. A administração direta inclui aqui a União, os estados, DF e municípios. Essas, então, são as pessoas que compõem a administração direta. Mas aí, como eu quero que você gabarite toda e qualquer questão, vou tirar aqui minhas pulseiras. Zé da pulseira. Como eu quero que você gabarite toda e qualquer questão, eu queria que você me dissesse quais são os outros nomes que nós vamos encontrar em prova para a administração direta. Ou, se você quiser, também eu não quero te contrariar. Se você quiser, eu posso colocar aqui, ó. Vem cá. Vamos colocar aqui. Quem é a administração indireta? Enquanto isso, você vai pensando na pergunta que eu te falei. Quais são os outros nomes da administração direta? E, ao mesmo tempo, você já me responde quais são as pessoas que compõem a administração indireta. Indireta, quem é? Autarquia, fundação pública, ó, vou abreviar, empresa pública, sociedade de economia mista. Essas são as pessoas da indireta. Já vamos falar sobre elas, tá? Muito bem. A administração direta, eu tenho outros nomes para as pessoas da administração direta. E aí você vai me ajudando aí, vai me ajudando. Quem são as pessoas? Qual é o outro nome que eu vou encontrar para a administração direta? Você me permite colocar aqui, ó, administração direta? Nós vamos achar assim, administração centralizada. Centralizada. Nós vamos encontrar qual outro nome aqui? Posso falar de ente federativo? Entes federativos. Tá tudo bem quanto a isso? Entes federativos. Posso falar? O que mais? Outro nome, me ajuda. Entes federativos. Vai, me diz aí. Quem mais? Entes federativos. Entidade política. Ou nós sabemos que entidade é uma pessoa. Então, se eu falo de entidade política, a prova vai falar com você sobre pessoa política. Todos esses são o mesmo nome, são sinônimos de administração direta. A sua prova pode trazer qualquer um deles. Por que a gente tem várias pessoas aqui na direta, União, Estados, DF e município? Porque nós estamos num estado federado.
Nós temos exatamente essa ruma de pessoas aqui, porque nós estamos num Estado federado. A nossa forma de Estado é Estado federado. República Federativa do Brasil. República Federativa do Brasil. Nós temos, portanto, na República Federativa do Brasil, várias pessoas que dentro do mesmo espaço territorial editam leis. Várias pessoas editando leis dentro do mesmo espaço. Isso é o que nós chamamos de descentralização. Descentralização política. Descentralização política, que você também pode encontrar como vertical. Descentralização política ou vertical. Professor, que interessante isso, hein? É muito interessante. Cada pessoa política, cada ente da administração direta tem sua competência definida onde, amado? Definida na Constituição. É a Constituição. É a Constituição que fala o que é competência da União, o que é competência do município, o que sobrar é do Estado. Ok? Bom, na indireta, então, quais os nomes nós vamos ter para a administração indireta? Quais os nomes? Ajuda, papai, ó. Administração descentralizada. Descentralizada. Nós temos aqui uma entidade administrativa. Ó, escreve aí. Entidade administrativa. E se eu falo de entidade administrativa, eu também posso chamar de pessoa administrativa. Só aqui, você já ganhou várias questões de prova. Eu estou na primeira, mas você vai ver que tem questões lá na frente nesse material que falam sobre descentralização política. Gente, eu dei uma cuspida aqui agora, não sei se saiu aí na tela, mas olha, eu estou com medo de queimar o equipamento aqui. Molhou foi tudo aqui. Eu vou dizer aqueles velhos que vai... Fala, cuspindo. Ó, presta atenção. Agora é o seguinte. Na administração indireta, portanto, administração descentralizada, entidade administrativa, pessoa administrativa, nós temos autarquia, empresa pública, fundação pública, sociedade de economia mista. Veja, uma pessoa resolve passar uma atribuição para outra pessoa. Outra pessoa. Essa é a sacada. Outra pessoa. Então, aqui, nesse caso, nós temos uma descentralização administrativa. Descentralização administrativa, que você pode encontrar como descentralização horizontal. E a competência de cada uma dessas pessoas? Competência da autarquia, da empresa pública, da sociedade de economia mista, da fundação pública. A competência está prevista onde? A competência está prevista na lei. Competência está prevista na lei. Quem foi que editou essa lei, professor? Foi a pessoa da administração direta. A pessoa da administração direta editou a lei. Ué, professor, não tinha um negócio que falava que a lei cria a autarquia e a lei autoriza a instituição dos outros? Adivinha que lei é essa que eu estou falando aqui? É exatamente essa lei, que cria ou que autoriza a criação. Professor, eu não entendi. Vem comigo, vem com o papai, olha só. Olha só, presta atenção, papai. Ok. Por vezes, o Distrito Federal, vamos colocar o Distrito Federal, ele resolve editar uma lei para criar, por exemplo, o Detran. Olha, professor, o Detran. É o Detran. O Distrito Federal editou uma lei para criar o Detran. Ou o Distrito Federal editou uma lei para autorizar a criação do BRB, Banco Regional de Brasília. Então, pega o direito administrativo e coloca no seu dia a dia. Fica mais fácil. Ei, o que acontece? A lei, ela pode criar, vou
colocar aqui, ó. A lei cria ou a lei autoriza a criação. Deixa eu colocar mais embaixo. Ó, opa. A lei ou ela cria vou colocar mais juntinho para você conseguir ver aí, né? Ou a lei cria ou a lei autoriza a criação. Já eu te mostro essa diferença, mas eu já posso antecipar para você. A lei vai criar a autarquia. Autarquia. Lei cria aqui, ó, autarquia. E lei cria também a tal da Fundação Pública de Direito Público. Já eu detalho isso melhor. A lei autoriza a criação da Sociedade de Economia Mista, da empresa pública e também da Fundação Pública de Direito Privado. Já vou detalhar isso com um detalhezinho melhor para você. Mas, por enquanto, visualiza isso. Muito bem? Posso passar para a questão número 2? Você já sabe quem é a administração direta, você já sabe quem é a administração indireta. A competência da direta está na Constituição. Uma descentralização política, porque a forma de Estado que nós adotamos é o Estado federado. A competência da administração indireta está na lei, que foi editada pelo ente federativo. Então, beleza. Número 2. A respeito da administração pública brasileira, julgue o item a seguir. A administração pública direta inclui autarquia, fundação, empresa pública? Direta? Não, professor. Aqui é a indireta. Perceba, portanto, que essas duas provas, 2020 e 2019, elas não exigem um conhecimento muito amplo do candidato. Ela exige apenas que o candidato esteja atento. Eu falo para os alunos que metade da prova é conteúdo, a outra metade é uma tranquilidade, uma paz de espírito. Você precisa ter isso na sua prova. Ó, número 3. O conceito de administração direta restringe-se ao poder executivo, na medida em que este concentra a titularidade e desempenho das funções administrativas do Estado. Veja, nós tivemos um critério, quando se começou a estudar o direito administrativo, que falava do critério do poder executivo. Mas esse critério está superado. A gente tem administração pública e não é só no poder executivo. Vejam vocês que o Estado ele é dividido, né? Nós falamos de 3 poderes, os autores gostam de falar de 3 funções, com a ideia de que o poder ele é uno e indivisível. Mas nós temos, então, 3 funções do Estado. Tradicionalmente, poder executivo, legislativo e judiciário. Vem comigo, vamos montar uma tabela sobre isso. Ó, nós vamos falar aqui de poder executivo. Vamos falar de poder legislativo. E vamos falar de poder judiciário. Cada um deles, entendam, cada um deles tem lá uma função típica, e tem também uma função atípica. Típica e atípica. E aí, com isso, eu quero que você entenda que existe um princípio, que é o princípio da indelegabilidade. Vamos anotar? Princípio, colocar aqui embaixo, ó. Princípio da indelegabilidade. Cada poder tem a sua função, tanto típica como atípica. Ele não pode delegar uma função que é dele para outro poder. Não pode passar a atribuição que é dele para o outro poder. E aqui você já visualiza que a separação de poderes ela não é absoluta. Por quê? Cada poder exerce de forma típica ou atípica uma função que também é exercida pelo outro. Então, veja comigo. O executivo tem a função de administrar.
Só que essa função de administrar também está presente no legislativo. Também está presente no judiciário. Está presente em todos eles. O legislativo tem a função de legislar. Inovar o ordenamento jurídico. Agora, essa função também está no executivo. Medida provisória. Essa função também está no judiciário, quando ele edita, por exemplo, o seu regimento interno. O judiciário tem a função de julgar. E aqui a gente diz que dentre essas funções, ele, dentre essas, é o único que exerce jurisdição. Mas o executivo também tem função de julgar? Tem, os autores falam dos conselhos lá de contribuintes. O legislativo também tem função de julgar? Também tem função de julgar. Ele julga, por exemplo, o crime de impeachment. E aí vem um ponto interessante. Você nota que a função administrativa ela está presente em todos os poderes. Quando eu falo de administração pública, eu estou englobando todos os poderes. Executivo na função típica, legislativo e judiciário na função atípica. Ou seja, todo mundo, quando eu falo de administração pública, está todo mundo na função administrativa. Tá bem? Então, judiciário pode revogar um ato administrativo dele, revogar um ato dele? Pode. E aí você tem que ter muito cuidado com isso que eu falei. Porque a gente diz que judiciário não revoga ato administrativo. Mas cuidado. Se você está falando de judiciário na função típica, na função de julgar, aí não. Mas se é um ato administrativo dele, ele pode revogar? Pode, porque ele está no papel de administrador. Amados, além disso aqui, a doutrina vai dizer, e aí é bem bacana quando a prova traz isso, você se diferencia do seu candidato. A doutrina vai falar para a gente de uma função, que é uma função que ele chama de função política. Essa função política é objeto de estudo do direito constitucional. Já foi objeto de pergunta em prova. Com essa função política, nós estabelecemos as políticas públicas do Estado, as diretrizes, metas, onde eu quero chegar, uma atuação imediata, lá para frente, onde eu quero chegar, na função política. Tradicionalmente, ela é trabalhada dentro do Executivo. A professora de Pietro diz que ela também existe lá no Legislativo. E pouco é vista no Judiciário, mas há autores que falam que está presente em todos os poderes. A função política está presente em todos os poderes, mas ela é mais visível no Executivo. Ok? Estamos bem até aqui? Show de bola. Vamos seguir. Então a questão número 3 fala, restringe-se ao Executivo? Não. Não se restringe ao Executivo. Item errado. Questão agora número 4. Diz assim, a respeito da organização administrativa da administração pública, julgo o item que se segue. O Poder Executivo exerce função administrativa, sim ou não? Sim. Em caráter infralegal, ou seja, abaixo da lei. Ele tem que cumprir a lei? Tem princípio da legalidade, princípio da indisponibilidade do interesse público. Sim, infralegal. E com prerrogativas instrumentais. Por que instrumentais? São instrumentos para que ele possa alcançar o interesse público. Ele tem prerrogativas, privilégios, para que ele possa alcançar o interesse público. Então, item verdadeiro. Questão 4, questãozinha muito bacana. Uma galera ficou na dúvida em relação à questão 4. Ok? Vamos seguir? Olha lá. Questão número 5. Ela diz para a gente o seguinte, 5. A respeito da administração pública brasileira, julgue o item a seguir. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação integra a administração direta. Até aqui eu consigo já matar a questão? Sim ou não? Integra direta? Até aqui está tudo ok. Integra direta. Todo Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, Ministério da Ciência, ele integra a administração direta. Enquanto a financiadora de estudos e projetos, FINEP, professor, eu não sei o que é FINEP, agência sob a
supervisão desse ministério integra a indireta. Então, ele te deu a dica aqui, ó, é uma agência que está sob a supervisão. Item verdadeiro. Bom, então daqui eu quero te mostrar o seguinte, ó. Aqui diz o seguinte. Eu quero que você já compreenda essa história da supervisão aqui. Vem comigo. Nós vamos investir um momento aqui para que você possa, então, gabaritar trocentas mil questões daqui para frente. Você está comigo? Está comigo, sim ou não? Diz aí. Tô contigo, professor. Tô contigo. Vamos embora. Posso te dar um conteúdo aqui muito top, muito diferenciado para sua caminhada. Prepara a mãozinha. Você vai tomar nota do melhor assunto para o seu concurso. Mãozinha está preparada, papai? Coraçãozinho está em paz? Diz para mim aí, coraçãozinho está em paz? Olha só. Eu gosto de fazer um desenho, que é o seguinte, você me acompanha. Esse desenho, ele é super, hiper, mega importante, Thunder Blaster Master importante para a sua prova. Tamo junto? Olha lá. Vamos embora aqui. Peraí. Deixa eu clicar aqui. Nós já vamos começar. Lá vai. Anote aí. Lá vai, hein? Olha só. O Estado começa aqui, ó. Isso aqui é uma pessoa, digamos que é uma pessoa, só para você enxergar que é uma pessoa. O Estado começa aqui. Essa aqui é aquela que nós chamamos de administração direta. Isso é a tal da administração direta. Você já sabe, eu vou simplificar aqui, que nós chamamos de administração. Administração o quê? Centralizada. Vou abreviar, centralizada. Nós chamamos de ente o quê? Federativo, vou abreviar. Nós chamamos de entidade o quê? Entidade política. Nós chamamos de pessoa política. E aí eu posso te dizer que nós estamos nos referindo à União, estados, DF e municípios. Eles têm uma capacidade política e administrativa. Capacidade política, porque ele edita lei. Ele faz lei. Ó, edita lei. Administrativa, porque ele faz cumprir essa lei. Ele executa a lei. Ok. Ele edita a lei e ele executa a lei. Capacidade política, que é fazer lei. Capacidade administrativa, fazer cumprir essa lei. Ok? Muito bem. A administração centralizada, ela se divide internamente em órgãos. Então perceba que órgão é uma estrutura dentro da própria pessoa. Como seu coração, pulmão, rim, fígado e etc. e tal. Todos os órgãos estão dentro dessa pessoa. Então, cada pontinho desse aqui, ó, cada pontinho desse é um órgão. Vou puxar uma setinha para fora aqui, ó. Esse pontinho aqui é um órgão. Então, note que o órgão, ele não tem personalidade jurídica. Ele não tem. Porque ele é dentro de você. Ele está dentro de você. Coração é uma pessoa? Não. Está dentro de mim. O órgão, ele decorre, nessa divisão aqui administrativa, de um fenômeno que nós chamamos de desconcentração administrativa. Esse ozinho aqui de desconcentração é o ozinho de órgão. Agora, quando eu faço uma divisão interna, quando eu divido internamente atribuições para diversos órgãos, eu estou falando de
concentração. Mas pode ocorrer o inverso. Pode ocorrer de eu juntar atribuições de dois órgãos em um só. E aí eu estou chamando isso de, colocar aqui, desconcentração versus, quando eu faço o inverso, concentração. Concentração administrativa. Então, desconcentração, concentração. Professor, como é que eu faço essa criação ou até mesmo a extinção de um órgão? A criação ou a extinção se dão por lei. Criação ou extinção se dá por meio de lei. Muito bem. Que legal. Por meio de lei. Professor, por quais razões eu posso criar um órgão? Você pode criar um órgão por 3 razões. Vamos colocar aqui, A, B, C. Você pode criar um órgão em razão da matéria. O tema lá daquele órgão. A matéria. Tema. Como assim, professor? Delegacia especializada de atendimento à mulher. Delegacia de crimes contra a ordem tributária, ordem financeira. Você pode criar em razão do território, da área geográfica. Então, aqui, onde nós temos, geralmente, as delegacias. Então, 12ª DP fica aqui no centro da Taguatinga. 21ª DP fica no final do Pistão Sul. Atende ali Águas Claras, Areal. 12ª atende Taguatinga Sul. 17ª atende um pedaço de Taguatinga Norte. E você também tem a criação de um órgão pela hierarquia, que nós chamamos de funcional. Hierarquia. Então, essas são as razões para você criar um órgão, ok? Quando você fala dessa estrutura dentro da pessoa, você vai enxergar que aqui dentro da pessoa, acompanha papai, existe uma hierarquia. Hierarquia. Você vai acompanhar, você vai notar que aqui dentro a gente fala de subordinação. Aqui dentro a gente fala de autotutela. Por que é autotutela? Autotutela. Tutela é controle. Controle dos próprios atos. Por isso que é autotutela, controle dos próprios atos. Gente, tem muita, mas muita questão pegando o candidato aqui nessa nomenclatura. Bom, quando a gente está aqui no âmbito interno da pessoa, quando a gente está dividindo, então, em órgãos, eu falo de hierarquia, falo de subordinação, falo de autotutela. Eu vou dizer para você que esse controle, veja, estou falando de organização administrativa, e eu vou lá no tema controle da administração pública. Esse controle, que é o controle hierárquico, esse controle aqui, controle, é pleno e restrito, automático. Pleno e restrito, automático. O que mais? Ele é ilimitado. Agora, questão da sua prova, ele não depende de previsão. Não depende de previsão em lei específica. Ei, só aqui você já ganhou a questão da prova. Só aqui já valeu a pena ter começado a assistir a esse vídeo. O controle, ele é pleno e restrito, automático, ilimitado. Não depende de lei, de previsão em lei específica. Esse é o controle que decorre da hierarquia. Muito bem. Agora, o que vai acontecer é que essa pessoa da administração direta, para uma melhor eficiência, para melhor atender ali os ditames, os anseios da sociedade, ele precisa passar algumas atribuições para outras pessoas.
ele tem que passar para outra pessoa. E nós comentamos ainda há pouco que ele passa para pessoas da administração indireta. Mas ele também passa para particulares. Então, vamos fazer essa outra pessoa aqui, ó. Nós vamos passar, então, atribuições agora, para outra pessoa. Veja, vou sair dele e vou passar para outra pessoa. Essa outra pessoa eu vou fazer aqui menorzinho, só para facilitar a sua visualização. Essa pessoa pode estar aqui, ó. Ou essa pessoa pode estar aqui. Veja, eu só fiz esse corpinho para você enxergar que é uma pessoa, né? Deixa eu até fazer com a mesma cor que eu fiz ali, ó. Só para você enxergar que é uma pessoa, é uma entidade. E aí o que acontece? Não é que é uma pessoa física, não. É só para você enxergar que é outra pessoa. O que acontece? Essa primeira que nós falamos até agora é a entidade. Entidade número 1. E essa agora aqui do outro lado é a entidade número 2. Veja, eu fiz dois bonequinhos aqui, duas pessoas, para que você possa enxergar que eu posso estar falando da administração indireta, ou posso estar falando de particulares. Quem são esses particulares, professor? Os particulares são exatamente aqui, ó, concessionário ou permissionário. Ou ainda, o autorizatário. Concessionário, permissionário, autorizatário. Na indireta, você bem sabe que a gente pode chamar ela aqui de administração descentralizada. A gente pode chamar ela de entidade o quê? Entidade administrativa. Pessoa administrativa. Quem são essas pessoas? Quem que a gente falou? Autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade, economia mista. Quando eu passo a atribuição para essa outra pessoa, nós temos, meus amados, em pessoas diferentes, não aquele instituto da desconcentração, mas sim um outro instituto que é o da descentralização. Então aqui eu tenho uma descentralização. Descentralização administrativa. Descentralização administrativa. Passei para outra pessoa, não é desconcentração, é descentralização. Então, nessa situação de baixo aqui, ó, que eu passo para o particular, eu também tenho o quê? Descentralização. Descentralização administrativa. Muito bem. Quando eu passo para indireta, preste atenção nisso. Quando eu passo para indireta, você vai visualizar que nós vamos chamar ela de descentralização. Ó, o Ezinho aqui, ó. O Ezinho é de quê? De entidade. Não são entidades diferentes? Entidade número 1, entidade número 2. A descentralização, ela pressupõe a existência de pelo menos duas entidades. Pressupõe.
Então, quando eu passo para indireta, a gente chama isso aqui de descentralização. Vamos ver onde se cabe aqui, né? Descentralização por outorga. Por outorga. Por outorga. Ou a prova pode falar para você por serviços. Seu examinador pode estar inspirado e falar: não, ela é chamada de legal. Ela é chamada de técnica. Ela é chamada de funcional. Qualquer nome desses você pode encontrar na sua prova. Então aqui eu estou passando uma atribuição da direta para a indireta. Transfere-se nesse caso, transfere titularidade, mais execução. Titularidade mais execução. Na outra, que eu passo para particular, você vai chamar, confia no que eu estou te falando. Confia no que eu estou te falando. Você vai chamar ela de descentralização por delegação. Delegação. Ou você pode chamar de descentralização por colaboração. Descentralização por colaboração. Ou ainda chamar de negocial. 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 Ok? Amados, vejam vocês. Essa descentralização por delegação, por colaboração, negocial, ela não transfere titularidade mais execução. Ela transfere apenas a execução do serviço. Transfere apenas a execução. Apenas a execução. Professor, por que uma é chamada de negocial e a outra é chamada de legal? Pelo seguinte, quando eu passo para a administração indireta, o instrumento que eu vou usar para indireta é sempre a lei. O instrumento aqui para qualquer dessas pessoas é a lei. Agora, quando eu passo para o particular, concessionário ou permissionário, é um contrato. Concessionário ou permissionário, contrato. Contrato administrativo. Agora, se for autorizatário, aí é um ato administrativo. Um ato administrativo. Tá anotando? Veja que aqui eu estou te dando mais de 100 folhas de um livro aí. Estou te dando conteúdo assim, para dar com pau. Note você que eu também tenho órgãos na estrutura da administração indireta. Eu também posso ter uma nova desconcentração. Olha a pergunta da sua prova. É possível desconcentração depois ou dentro de uma descentralização? Sim ou não? É possível desconcentração após uma descentralização? Sim, é possível. É possível. Eu tenho órgãos na direta ou na indireta. Amados, percebam que sempre que você falar de duas pessoas diferentes, olha aqui, eu vou aproveitar esse quadro para você aqui. Se você fala da relação entre duas pessoas diferentes, você já não vai falar daquela história lá de hierarquia, subordinação,
Autotutela. Quando são pessoas diferentes, você não fala disso. Nada disso. Porque são pessoas diferentes. Então eu não tenho esses institutos. Mas a coisa não pode correr frouxa e eu preciso de um controle entre pessoas diferentes. Você vai chamar de controle finalístico. Eu controlo a finalidade para a qual eu criei aquela pessoa. Finalidade para a qual eu passei uma atribuição para aquela pessoa. Isso eu controlo. Controle, que a gente chamou de controle finalístico. Repete comigo. Controle finalístico. Amados, vejam vocês que esse controle finalístico nos leva ao princípio da especialidade. Princípio da especialidade. Vou abreviar aqui, ó. Especialidade. Ou seja, aquela pessoa que eu criei lá na indireta ou particular, ao qual eu passei uma atribuição, ele só pode atuar naquela área. Então, professor, como é que eu sei qual é a área da autarquia, da fundação pública, da empresa pública, da sociedade econômica? Como é que eu sei a área que ela vai atuar? Do concessionário, do permissionário, do autorizatário? Você vai olhar o instrumento que passou para ele aquela atribuição. Então, da administração indireta, você vai olhar na lei. É a lei que vai dizer qual é a área que o Banco do Brasil atua, qual é a área que a Petrobras atua, que o BNDES atua. É a lei. Agora, a Gol, Latam, concessionários de serviço público, permissionários autorizatários, você vai olhar o contrato, concessão e permissão, ou o ato, se for autorizatário. Estamos bem? Está previsto lá, princípio da especialidade. Vem comigo aqui, ó. Então, controle finalístico. Professor, é aqui que a gente fala da tal supervisão. Supervisão ministerial? É aqui mesmo. Ah, professor, então aqui, peraí. Eu não falo de autotutela, eu falo de tutela. Eu não falo de subordinação, eu falo de vinculação. Ah, interessante, hein, professor? Então, nesse caso, professor, o controle de uma pessoa sobre a outra, o controle é ilimitado, pleno e restrito, igual era antes? Não, o controle é limitado. Limitado por quem? Limitado pela lei. É a lei quem vai trazer o que eu posso fazer para controlar a outra pessoa. Então, a lei de serviços públicos faz isso, a lei de licitações faz isso. É a lei que diz como é que a direta controla a indireta. Vejam vocês, para nós fecharmos esse quadro e ficar bem bacana, que eu falei que a administração direta, ela tem capacidade política e administrativa, não foi? Tá vendo aqui? Política e administrativa, ó. Política e administrativa. Isso é da direta, né? Da direta. Vou apagar para não ficar feio. A indireta também tem toda essa capacidade? Não. Ela tem capacidade... Onde é que eu vou colocar aqui? A indireta só tem capacidade... Só capacidade administrativa. Só capacidade administrativa. Professor, eu estou olhando aqui e estou vendo que você falou que quando eu passo para outra pessoa, eu faço uma descentralização. Mas, professor, pode ocorrer de o Distrito Federal ter criado uma autarquia e depois ele extinguir essa autarquia e pegar de volta uma atribuição? Pode. Quando eu passo para ele, eu chamo de descentralização. Quando eu pego de volta, eu chamo de quê? Centralização. Vamos anotar? Põe aí no material. Olha lá. Então, a descentralização
ela se contrapõe ao Instituto da Centralização. Então, a centralização é exatamente o movimento inverso, quando a atribuição volta para a administração direta. Tá bem? Note você, veja aí no seu material, que eu disse que a desconcentração, veja lá, desconcentração, ela pode ocorrer de 3 maneiras. 3 maneiras a desconcentração pode ocorrer. Tá comigo? 3 maneiras. A descentralização, ela também pode ocorrer de 3 maneiras. A primeira seria essa, ó, letra A. A segunda seria essa, letra B. Segunda hipótese. E a terceira situação que nós temos, eu vou colocar aqui em cima, ó. Quase não cai em prova. Letra C. Terceira situação de descentralização, que é chamada descentralização. Vamos colocar aqui com a mesma corzinha. Descentralização. Descentralização geográfica. Ou também chamada de territorial. Qual que é o ponto importante aqui? O ponto importante é que a gente está falando de um território. Território, não temos nenhum hoje, né? E aí o território, o artigo 18, parágrafo 2º da Constituição, diz para a gente que nós precisamos de uma lei complementar. Lei complementar, esse é o ponto. A doutrina classifica o território como uma autarquia territorial, e para essa autarquia a gente precisa então de uma lei complementar. Ficou bacana, pessoal? Tira o print aí, tira o print dessa tela. Isso aqui tem muito conteúdo para você. Segue exatamente o que eu estou te falando para seguir, tá? Especialmente nessa história da classificação da descentralização por outorga, serviço, legal, técnica, funcional. É para toda a administração indireta. Transfere titularidade mais execução. Para toda indireta. Segue essa orientação. Lembre-se lá, desconcentração de órgão, concentração, sempre que tiver o ozinho, órgão. Descentralização, entidade. Centralização, entidade. Por que a administração direta é chamada de administração centralizada? Porque está com ela a bola. Quando ela passa para outra administração descentralizada. Tirou o print? Vamos seguir. Vamos para a questão número 6. Acompanha o papai? Ei, acompanha o papai? Tá feliz? Tá feliz? Coraçãozinho aí do outro lado. Tá em paz? Eu quero passar com você para a questão agora de número 6. Vamos para a questão de número 6. Então, a questão de número 6, ela vai falar para a gente o seguinte, ó. Opa, volta. Vai. A relação entre a administração pública e seus administrados, administração pública e seus administrados, os particulares, nós, é caracterizada pela verticalidade. Sim ou não? Sim. A administração pública, ela atua com a supremacia do interesse público. E aí, alguns autores vão falar que os princípios basilares do direito administrativo, as pedras de toque do direito administrativo, são exatamente a supremacia e indisponibilidade. Indisponibilidade do interesse público. Então, realmente existe uma relação de verticalidade?
Sim, existe uma relação de verticalidade. Item verdadeiro. E talvez você estivesse achando que na questão 5 eu só ia passar, dar a resposta e ir embora. Na questão 6, só passar e ir embora. Estou te dando muita informação. Professor, essa supremacia aí, hein, professor? Você pode falar mais sobre isso? Posso, ué. Por exemplo, a auto-executoriedade do ato administrativo, presunção de legalidade do ato administrativo. Por quê? O administrador diz que aquilo aconteceu, presume-se que está de acordo com a lei. Presume-se que aquilo é verdade. Presume-se, inclusive, que ele pode executar aquele ato, fazer cumprir. Porque ele age numa posição de supremacia. Professor, e a indisponibilidade? O cara não pode abrir mão do interesse público. Por quê? Porque não é dele. É do povo, né? Todo poder emana do povo. O cara está administrando algo que não é dele. Por isso ele tem que sempre buscar o interesse público. E buscar o interesse público nada mais é do que cumprir o princípio da legalidade. Legalidade. Cumprir a lei é buscar o interesse do povo, porque a lei nada mais é do que o interesse do povo. Ok, papai. Vamos, amados, para a questão de número 7. Ela diz assim, vejam que agora vai ser tiro, porrada e bomba. Vai ser, vai ser voada agora. Vai ser voada. Por quê? Porque a gente já falou muita coisa que você precisava compreender para que então a gente passasse aqui para as outras questões. Olha lá. Questão número 7 fala assim, a respeito da organização administrativa da administração pública, julgo o item a seguir. A administração pública direta, ei papai, olha que questão top, velho. Top. Direta. Reflete uma administração centralizada. Enquanto a indireta reflete uma descentralizada. Item verdadeiro. 8. Acerca dos órgãos, estudo de centralização e descentralização, assim. Assinale. Os entes criados por descentralização permanecem hierarquicamente subordinados aos órgãos dos quais foram descentralizados? Tem hierarquia? Se é outra pessoa? Não tem. Tem controle, tem vinculação, controle finalístico. 9. A descentralização, marca na sua prova. Ei, vamos aprender a fazer questão? Tá comigo? Descentralização é a palavra-chave. Consiste na... Aí, presta atenção. O aluno vai para a prova, aí ele, professor, eu marquei tudo na prova. Você me ensinou que era para sublinhar, eu sublinhei e foi tudo. Não, aí você estragou a nossa amizade. Não, vou te bloquear no WhatsApp. Não quero falar com você, não. É você procurar a palavra-chave daquela questão. A descentralização consiste na repartição de competências exclusivamente entre órgãos. Se é entre órgãos é desconcentração. E tem errado. 10. A distribuição de competência a órgãos subalternos despersonalizados, né? Porque o órgão não tem personalidade, como as secretarias gerais, é a modalidade de descentralização? Desconcentração. 11. O ente central da administração direta exerce simultaneamente a titularidade e a execução do serviço público? Sim, tanto que quando ele cria uma pessoa da indireta, ele transfere a titularidade e execução, mas o ente central da direta exerce simultaneamente titularidade e execução? Claro. Sim. 12. A administração centralizada. Centralizada quem é? Me ajuda. Ajuda, papai. Ajuda. A administração direta. Ente federativo, entidade política, pessoa política. Atua por meio de órgãos públicos, que são unidades dotadas de personalidade jurídica e que expressam a vontade do Estado? O órgão público tem personalidade jurídica? Não, né, professor? Não, aí não, professor. Aí não. 13. Desconcentração administrativa. Des o quê? Desconcentração. E o O? O O é o quê? O de órgão. Órgão. Consiste na distribuição desses funções administrativas entre pessoas jurídicas autônomas. Pessoas autônomas? Não. 14. A descentralização é o E de entidade.
caracteriza pela retirada de atribuições da esfera do interesse público e sua transferência para o domínio privado, é isso? Descentralização administrativa é caracterizada pela retirada de atribuições da esfera do interesse público. Transferindo o domínio... Não. Aí, se fosse o caso, seria uma privatização. Mas se fosse o caso, nem é isso. Não tem nada a ver. 15, diz assim, ó. 15. A descentralização. O é o quê? É de... Diz pra mim, fala alto aí na sua casa, no seu trabalho, no meio da rua, sei lá onde você tá. Entidade. Baixou a entidade. Consiste na repartição de funções entre mais de um órgão de uma mesma pessoa, de uma mesma administração, sem que haja quebra de hierarquia, e pode ocorrer por critério territorial. Ei, descentralização é outra pessoa. Quebrou hierarquia. Tem errado. 16. Acerca dos órgãos públicos do Instituto da Descentralização, assinale a criação e a extinção de órgãos públicos devem observar a exigência de lei ou decreto. Lei ou decreto? Decreto. Exigência de lei. Lei. Presta atenção num detalhe. Presta atenção num detalhe. Criação, vírgula, extinção. Criação. Sai. Criação ou extinção. O que a gente falou? Me ajuda, papai. Criação ou extinção se dá por lei. Por lei. Agora, presta atenção. Papai vai além, ó. Organização. E funcionamento. Organização e funcionamento. Pelo quê, papai? Pode ser por, me ajuda? Decreto. Está lá no 84, eu acho que é o 6 da Constituição que fala do decreto autônomo. Você já dá uma olhada no 84.4 e 84.6. Decreto autônomo. Ele pode tratar da organização e funcionamento da administração pública, desde que não implica aumento de despesas nem criação ou extinção de órgãos públicos. Porque o órgão é por lei, criação e extinção é por lei. E esse decreto autônomo ainda fala que pode extinguir cargos públicos quando o quê? Quando vagos. Tá bom? Então, 16, exige lei ou decreto? Não, decreto não. Vamos embora? 17, ó. 17, ó a questão top. A descentralização política, ei, papai, ó. Política, mudou. Ele não está falando da descentralização administrativa. Ele está falando da descentralização política. Ou seja, quando eu resolvo sair de um estado unitário, onde num território só uma pessoa edita lei, eu saio desse estado para ter um estado federado no mesmo território, várias pessoas editam leis. União, Estados, DF, municípios. Ocorre quando o ente descentralizado exerce atribuições próprias que não decorrem do ente central. Vamos ler de novo? Ocorre quando o ente descentralizado... Quem que é o ente descentralizado? Me ajuda. É a União. E se fosse um Estado unitário, só teríamos União. É o Estado. É o DF. É o município. Então ele exerce atribuições próprias. É própria dele ou não é? É ou não é? Mãe, esse brinquedo é meu! Já viu isso? Claro, né? Você já foi criança. Atribuição própria. Por quê? Está lá na Constituição. Que não decorre do ente central. É dele mesmo. Não é porque alguém deu para ele. Não, é dele mesmo. Item verdadeiro. Essa aqui foi foda. 18. Diferentemente da descentralização administrativa, a descentralização política... Ei, as provas não estão brincando, não. Vamos ver se o cara está sabendo o que eu estou falando.
pressupõe uma relação de subordinação entre os integrantes do sistema federativo. Existe subordinação. Subordinação entre União, Estados, DF, municípios. Existe subordinação? Claro que não. Claro que não. Então, item falso. 19. 19 diz assim: os Estados-membros são criados via descentralização administrativa e exercem atribuições que decorrem do seu ente central. Descentralização administrativa? Descentralização o quê? Descentralização política. Descentralização política. Agora me ajuda, me ajuda. A descentralização política é aquela descentralização vertical ou horizontal? E agora? Política vertical ou horizontal? Política vertical. Administrativa horizontal. Vamos embora? Questão de número 20. Eu cansei. A de número 20 para frente, nós vamos fazer no nosso próximo encontro. Pode ser? Diz aí para mim se pode ser no nosso próximo encontro. Eu cansei, eu tô com fome, eu tenho fome o tempo inteiro. Acho que eu tô com verme. Não é nem solitária, já é uma comunidade aqui dentro de mim. As lombrigas já estão tudo se conversando aqui. Eu quero comida, eu quero comida, eu quero comida. Eu vou alimentar as minhas lombrigas. Então, meus amados, minhas amadas, pode ser você que para mim é uma honra, de verdade, é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado pela presença de todos. E nós vamos nos encontrar agora na quinta-feira. O professor Orlando vem aqui para destruir direito constitucional. Para você que vai fazer PCDF ou se não vai fazer PCDF, aproveite, o cara é fera. Todo o conteúdo que ele der, você aproveita em outros concursos. Tá bom? Olha, eu fico muito, muito, muito feliz de vocês estarem aqui comigo. Deixa aí o seu like, já temos mais de 100 likes aqui. Muito obrigado, cara, eu estou muito feliz com isso, muito feliz. Eu vou fazer um post lá no Instagram. Agora mesmo, vou pegar aqui esse quadrinho pra galera que não tá aqui na aula ficar doidinha, perdido. O que é isso? O que é isso? Eu vou botar lá, segunda aula, e você me faz a gentileza de me dizer o que você achou da aula, se valeu a pena. Se os outros colegas têm que vir assistir a aula. Eu vou postar agora, vou parar aqui, vou fazer o post agora. Então, eu quero seu compromisso de ir lá no meu Instagram, prof, porque a gente já tem uma intimidade, prof, Alexander, Alexander, lembrando, pobre faz isso com a criança, né? Bota uns nomes muito doidos, X, 2S, pensa assim, vamos lascar o menino para ficar bonito, XSS, top demais, eu acho lindo. Mas convenhamos que é coisa de pobre. Acho lindo. Prof. Alexander, nome de príncipe. Cara da riqueza, né? Só tá faltando a riqueza. Você vai lá e vai deixar seu comentário se valeu a pena, o que mudou para você. Se você indica para seus amigos, vou fazer o post agora. Encontro vocês lá no Instagram. Muito, muito, muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu estou aqui para fazer diferença na sua caminhada. Você faz parte do meu propósito. Beijo enorme no seu coração. Encontro você lá no Instagram. Agora. Ok? Valeu. Tchau.